Olá, descobri o problema. Eu tinha várias coisas de internet ligadas aqui no Wi-Fi, então eu creio que agora não vai ter mais problema. Então, nossa programação no restante de hoje, nós vamos até 11h30, dando continuidade a esta aulinha, esta live, e 11h30 a gente começa a nossa meditação, uma parte prática, né? Na próxima semana eu tenho compromissos aqui no Instituto Pleiades, então nós não poderemos fazer a live costumeira do domingo. Nós vamos marcar um outro horário e continuaremos no outro final de semana do dia 14, ok? Então, alguma pergunta que vocês tenham agora, a gente já aproveita esses minutinhos enquanto as pessoas estão chegando e a gente vai respondendo alguma coisa que tenha pendente. Muito bem. Olá, Alcé, tudo bem, querida? Enquanto o pessoal volta, né, nós estamos encarnados num momento planetário fantástico, né? Porque as energias, sobre as energias que estão chegando ao planeta, né? Energias de alta vibração, né? Da constelação de Aquários e também do alinhamento do nosso sistema solar com a estrela Oceano das Pleiades, né? Então a gente está, nós, a humanidade, nós estamos num momento cósmico extremamente favorável, né? Para desenvolver a consciência, né, e ativar a intuição. O que eu posso compartilhar com você é que é uma coisa fantástica quando a gente consegue essa conexão a nós mesmos, né? Então, eu vivenciei isso em alguns momentos da minha vida, né? Em 2006, quando nós recebemos frequência de luz através dos pleiadianos, que são seres da quinta dimensão, né? E também quando eu estive no nosso retiro espiritual lá numa prisão da Rússia, né? Que foram 2 anos e 4 meses. Então aquilo funcionou como um retiro espiritual profundo e desconectado totalmente dentro de uma bolha, né, na cela. Então, as intuições, elas funcionavam de uma forma fantástica, né? É como você acessar o Google cósmico. Só que isso funciona em função da sua intenção, né? Porque nós estamos aqui no mundo da dualidade, do livre-arbítrio, e o nosso eu superior, de onde flui as intuições, ele não interfere nesse mundinho de dualidade que nós estamos inseridos, né? Ele é como um mestre interno, nosso verdadeiro guru, nosso Deus interno, e ele não interfere, porque nós estamos fazendo um jogo de evolução da alma num estado de livre-arbítrio na lei do karma, ação e reação. Mas quando a gente coloca a intenção, e a intenção é fundamental, porque é o primeiro passo que a gente precisa dar para se conectar, é ter a intenção. É aquilo que Jesus mencionou em várias parábolas, né? Batei,
que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis e será respondido, né? Mas para que a gente consiga essa conexão, nós precisamos, além da intenção, de aumentar o nosso nível vibracional, né? Então, você sintoniza com muito mais facilidade as intuições, né? E as revelações, que parecem algo extraordinário, mais milagroso, mas não é na realidade, né? Isso faz parte do ser humano que equilibrou os seus hemisférios cerebrais, né? O seu aspecto masculino e aspecto feminino. Então, como a nós, humanidade, né, já caminhamos há muitas encarnações nesse estado de desconexão, como vocês viram naqueles livros lá da perda da bicameralidade cerebral. Isso teve vários fatores envolvidos, a gente vai fazer uma live especificamente sobre isto, né? Que aí entra a história do planeta Nibiru, dos Anunnakis, né? do Deus monoteísta, que criou uma crença, né? Da separação do ser humano e um Deus separado, né? E quando a pessoa desperta a consciência, na realidade, ela percebe, ela testemunha que o universo é divino, tudo é divino, que não existe separação entre nós e o universo. Você viu anteriormente que nós fazemos parte da Terra, nós fazemos parte do Sol, né? E uma das lives futuras nesse caminho da cura vai se chamar Sementes Estelares, né? Porque as nossas almas vieram das estrelas. E é uma coisa fantástica, né? Esse processo de uma alma como fosse uma célula, um átomo primordial, puro e inocente, vamos dizer assim. E ele vem entrando no sistema solar, cruzando por todos os planetas, né? Os planetas externos, Plutão, Netuno, Urano, aí vem para a área magnética de Saturno, para Júpiter, para Marte, para a Lua, aí cai na Terra vira prisioneiro no ciclo das reencarnações, e aí quando harmoniza os seus hemisférios cerebrais e desenvolve a sabedoria e a amorosidade, ou voltar para a Terra e continuar no seu ciclo de encarnação aqui como um avatar para ajudar a humanidade nessa bagunça que a gente vive, né? Então, tudo isso faz parte do nosso caminho da cura, né? Porque, como eu falei no início, a cura ela não é a cura do corpo físico. O corpo físico adoece porque a alma pausada aqui. Então, a física quântica, a teoria da relatividade, essas mostram que energia e matéria são coisas intercambiáveis, né? Quer dizer, então se você muda o campo magnético, você muda o comportamento da matéria, que no nosso caso são as células, né? Então, a simática, que é uma ciência, né, que estuda essa relação entre energia e comportamento da matéria, né? Como também na astrologia a gente sabe a influência dos astros, que a gente tem que ver os astros como campos eletromagnéticos, campos que influenciam a vida na Terra na sua plenitude, não apenas com relação aos seres humanos, mas com relação aos animais e principalmente aos vegetais, né? Você vê que todo o crescimento dos vegetais é em função dos ciclos da Lua, do Sol, etc., né? Então, à medida que a gente vai acordando a consciência, o corpo físico ele vai se adaptando, né, a essa nova condição de plenitude energética. E aí ele tem uma longevidade
e uma qualidade de vida maior, né? Que é isso que todos nós buscamos. Então, voltando aqui um pouquinho a nossa apresentação, por mais uns 15 minutinhos, alguma pergunta que alguém tem aí que a gente possa ver agora relacionada ao que nós estamos falando aqui neste momento? Bom, aparentemente não tem, né? Então vamos continuar, tá bom? Por mais 15 minutinhos antes da gente começar a nossa meditação. Então, algumas considerações que nós fizemos aqui, né? As intuições, elas sempre vêm revestidas de uma clareza mental abrangente, né? Além dos sentimentos do ego, com uma sensação de poder, como uma experiência que foi adquirida por beber na fonte da sabedoria divina, né? Isso é muito importante, a gente ter esse testemunho, saber isso. A intuição não é algo vago, ela é muito clara, muita clareza mental, ela é positiva e traz junto um sentimento de poder que você toma decisões em função daquelas suas intuições, né? Então, isso é uma primeira consideração. A segunda consideração é: a primeira intuição geralmente funciona como uma revelação extraordinária, um presente dos céus, que tem o poder transformador da vida da pessoa. É como um êxtase ou um orgasmo cósmico que desperta a consciência ativando o corpo de luz. Isso ocorre porque tem a subida do fogo Kundalini através dos chakras do básico até o coronário, né? Então, a gente nunca vai esquecer o grande encontro, né? Como se fosse um grande encontro entre o eu inferior, o nosso ego, que a gente conhece muito bem, que nos domina como um marionete, e essa conexão ao eu superior, né? Então é um êxtase, é uma coisa inefável, indescritível, não existem palavras para relatar o que você sente, você tem que sentir, né? Como um orgasmo sexual maravilhoso. Então, este é um presente, né? Que a pessoa vai ter e nunca mais vai esquecer. A terceira consideração é que este processo de despertar, ele geralmente tem a ajuda de seres de luz, né? De várias dimensões vibracionais, e estão alinhados com o propósito de vida da pessoa naquela encarnação particular, né? Então a gente está sempre falando da questão da missão, do propósito da vida, né? Então, quando a gente dorme, ou quando a gente se conecta ao eu superior, a missão fica muito clara, né? Porque muitas vezes, a grande maioria da humanidade, ele fica achando que a missão dele é a profissão dele, profissão para ganhar o dinheirinho dele, né, no mundo da matéria. Mas isso é, vamos dizer assim, a primeira parte da missão, né, na vida, até os seus 35, 40 anos. A partir daí, o que começa a fazer pressão interna, como uma pulsão interior, é descobrir o que eu vim fazer aqui nesse planeta, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. E aí começa essa busca, né? Essa busca, quem está na busca espiritual, né, são chamados esotéricos, né? Eu faço uma distinção muito clara entre o esotérico e o místico, né? O místico é a pessoa que se conectou, ele, pelo menos a primeira vez, ele teve a conexão. O esotérico, ele está no caminho da busca, né? Está tudo certo, está elevado. Mas como ele não tem esse orgasmo cósmico, né? Essa clareza mental, essa amorosidade que desperta, ele fica buscando, né? Então ele faz uma terapia holística, faz outra, vai para um guru, vai para outro guru, e fica nesse vai e vem interminável, né? Se você está nesse processo ainda, significa que ainda não despertou. Porque quando a pessoa desperta, o místico,
ele medita, ele fica no caminho dele e começa a partilhar e ajudar outras pessoas, né? Então, essa é a segunda consideração, né? A número 4 já comentei, que é a questão de colocar a intenção, né? Que é a forma de você abrir mão do seu livre-arbítrio e pedir ajuda ao seu eu superior, né? E não se esqueça, você não tem um espírito, você é um espírito. O que você tem é um corpinho físico temporário. E quando bater a porta, você vai receber as intuições. Outra consideração importante é isso: tenha paciência e persistência na sua jornada, né? Ficando atento aos sinais e sincronicidades que ocorrerão, né? Então vão aparecer nesse processo, nessa jornada, vão aparecer livros, aparecer pessoas, lives e tantas outras coisas, né? Que fala, puxa vida, esse livro ou essa pessoa me trouxe aquilo que eu estava esperando ouvir, né? É como se estivesse falando para a gente, né? Eu também já passei por essa fase, né? Você descobre um livro, abre um livro e diz, caramba, isso aqui é para mim. Exatamente. Porque o universo, ele é um grande holograma todo interconectado, né? Na física quântica chama isso de emaranhamento quântico, né? Tudo conectado, um holograma. E tem várias teorias falando sobre isso aí, né? Outra coisa muito importante é procure levar uma vida simples, né? O mais simples possível, em paz. E vivendo no presente com gratidão, né? Com amor no coração. E o primeiro passo é purificar, né? Equilibrar os seus aspectos, seus vários aspectos de sua vida, o aspecto físico, emocional, mental, social, familiar, espiritual, profissional. Quer dizer, simplifique a sua vida, porque existe um limite mínimo, né, das coisas da matéria, um limite mínimo de dinheiro, de tudo. Mas se você analisar, não tem um limite máximo. Tanto é que a pessoa ela fica obsidiada por ter mais e mais e mais, né? Você tem $1 milhão, quer 2, quer 10, quer 1 bilhão e não acaba nunca, né? Então, a gente precisa desenvolver essa percepção. O que é o mínimo que eu preciso para viver com qualidade, com saúde holística, né? Com tempo. Você tem que ter tempo para a vida, para viver, porque, veja bem, o nosso corpo físico é função do tempo, né? A gente vai viver 100 anos, sei lá. Os pleiadianos dizem que eu vou viver 107 anos. Estou apostando. Bom, outra coisa fundamental é aprender a viver no presente, né? Sentindo a presença do seu eu superior, né? E olha que a palavra presente não é tão conhecida, é como se fosse um regalo, algo que você recebe, né? Então, as pessoas não sabem viver no presente, né? Aliás, falar nisso, tem um livro fantástico do Eckhart Tolle, né? O Poder do Agora, um livro que eu recomendo a todo buscador, né? Então, as pessoas, elas vivem presas ou no passado, carregando mágoa, ressentimento, sentimentos de culpa, né? Ou fica preocupada, ansiosa com o futuro, né? Então isso vai gerar ansiedade, depressão e tudo mais, né? Tristeza. E a gente não pode, tudo que aconteceu no passado aconteceu e aconteceu bem feito, o que foi bem feito, né? Não tem que ficar carregando culpa de nada e nem ficar carregando mágoas de ninguém. Isso é um grande desafio, né? A pessoa viver no presente. É tão simples de falar e tão difícil de praticar, né? Outra consideração é a questão da meditação, né? Precisamos meditar. Existem centenas de tipos de meditação, né?
O silêncio, eu diria que é a maior meditação que existe, né? Você acalmar a mente, né? Não necessariamente ter que praticar meditações formais, né? Mas levar uma vida equilibrada, né, nos seus vários aspectos. E ela ajuda, né, nessa conexão ao eu superior e aos planos superiores. Quando a gente medita, né, a gente ativa a glândula pineal. Então, ela ajuda na conexão. Toda a conexão da gente é através da nossa antena, né? E como já falamos, né, a pineal atua conjuntamente com o hemisfério cerebral direito, como uma torre de retransmissão do eu superior ao ego, né? Então a gente manda a intenção para o eu superior e ele responde com uma conexão, né? Por isso que Jesus dizia sempre, né? Eu e o Pai somos um, porque Jesus se referia ao eu superior, que é um termo criado por Jung, como o Pai que está no céu. Então Jesus tinha uma conexão Wi-Fi 5G, né? 24 horas. Então ele dizia, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Então quando a gente faz essa conexão, você sente isso, né? Você praticamente para de pensar de forma cognitiva, racional, intelectual, né? As coisas vão fluindo naturalmente. É uma delícia. Você fala assim, você escreve assim, você age assim quando você está na harmonia, né? Outra coisa importante é rezar, né? Rezar e pedir ajuda aos seus guias espirituais, né? Todos nós temos os nossos guias espirituais, são do astral, né? Do plano astral, são geralmente pessoas, entidades encarnadas que nos amam muito, né? São amigos desta encarnação, de outra encarnação, muitas vezes nossos próprios ancestrais, tipo pais, avós, etc., né? Que nos ajudam e nos traz muito ensinamento, né? E aqui no Brasil o Espiritismo tem uma larga experiência sobre isso, né? Uma das lives, eu acho que foi na terceira, quarta live, junto lá com a minha querida Kátia Gonzalez, a gente falou do MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. Ele é um ótimo instrumento de expansão da consciência, de limpeza, né, de purificação do campo áurico, né? E hoje na meditação a gente vai invocar esses seres, que são os seres do astral, da quarta dimensão, nossos amigos Cherokees, os companheiros de outras encarnações, os pleiadianos que trabalham na terapia de frequência de luz e também no MAP, né, fazendo limpeza, harmonização dos chakras, do campo áurico, e os sirianos, que são seres da sexta dimensão, trabalhando a limpeza do cérebro reptiliano, removendo os nossos medos, implantes, chips que a pessoa tiver, de tal maneira que a gente consiga aumentar o nosso nível vibracional. Então, eu recomendo quem não viu a descrição do MAP, que veja no YouTube, ou então entre em contato comigo, que eu posso enviar pelo WhatsApp. Mantenha os seus chakras harmonizados, o campo áurico em alta vibração, nós já falamos. Frequência de luz é uma terapia que vocês conhecem, nós recebemos, tanto presencial como também faço remotamente, é uma boa opção, mas existem várias outras terapias energéticas, tipo reiki, né? Alguns tipos de reiki e outras terapias, né? Fica um alerta, né? Porque tem terapias que falam de harmonização do chakra, mas na realidade não harmonizam. Tem que ficar atento a essas coisas aí, né? Use a mão esquerda, né? A mão que é a mão que você utiliza
para ativar o hemisfério direito. A gente foi condicionado a fazer tudo com o lado direito. Eu, por exemplo, nasci canhoto, mas logo como eu fui para a escola, já fui obrigado a usar a mão direita. Então, isto é muito ruim. Então, uma das formas é isso, usa a mão esquerda para escovar dentes, para outras coisas assim, de tal maneira que você ativa o seu hemisfério direito, né? Manter o sistema emocional equilibrado, nós já falamos sobre isso, né? Aqui embaixo fala, né? O amor é uma necessidade de sobrevivência biológica, né? Quem ama não adoece. Já falamos dos chakras. As formas de elevar o nível de energia vital são os pensamentos positivos, que a gente sabe, sentimentos de gratidão, alegria e amor, né? A alegria é uma coisa fundamental. Quando você vê uma criança alegre, você sabe que ela está bem, né? Está tranquila. As frutas, verduras frescas, de cores variadas, como fosse um arco-íris, né? Eles são muito importantes para os chakras e para o corpo de uma maneira geral, né? As cores das plantas são de acordo com as frequências dos chakras, quer dizer, o cosmo divino, né, o Deus, vamos chamar assim, ele fez as flores e as plantas, né, para entrar em ressonância, ativando os chakras, né? Então a nossa salada fresca deve ser como um arco-íris, né? Inclua a colina que está na gema do ovo no seu cardápio, que é muito bom para o cérebro, para a memória, né? Caminhada de uma maneira geral, e também na praia, banhos de mar, etc., são muito bons para ativar a energia vital. Uma coisa muito importante é falar sempre a verdade, né? Como nós vimos, a mentira e a verdade faz parte da dualidade da terceira dimensão e da quarta dimensão. Mas quando você desperta a consciência, você só fala a verdade, né? Porque a verdade é da natureza, só existe a verdade na natureza. Observe os animais, as plantas, tudo só tem verdade, né? Por isso que Jesus falou, busqueis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das crenças, da dualidade deste mundo que nós ficamos prisioneiros. Nós somos prisioneiros, como em uma Matrix, como aquele filme. Outra coisa importante, né, como você sabe pela cinesiologia, que a natureza só entende o positivo, a verdade, né? Não tem o negativo na natureza. Então, a gente tem que estar sempre positivo, sempre na verdade. Tem uma coisa um mito atribuído a Sócrates, você encontra isso na internet, as 3 peneiras de Sócrates, né? Quer dizer, verdade, bondade e utilidade. Nessa época de isolamento social, a gente vê as pessoas muito lives, muitas coisas, né? E aí tem essa historinha que um discípulo chegava para o Sócrates e dizia: Sócrates, tem uma coisa para lhe dizer. Aí vinha a primeira peneira, né? Ele dizia: isto é verdade. Aí se a pessoa dissesse: ah, não sei, ele falou: então não diga. Aí falou: sim, é verdade. Então ia para a segunda peneira. Aí ele perguntava: isto é bondade? Aí ele falou: não, não é bondade, né? Que muitas vezes as pessoas trazem maldade. Então ele falava: não diga. E aí a pessoa dizia: sim, é verdade e é bondade. Então caía na terceira peneira. Ele dizia: isso tem utilidade para Sócrates. Ele se referia a si próprio na terceira pessoa, né? Isso tem alguma utilidade para mim? Ah, não tem, então não diga, né? Então é muito importante a gente aprender a praticar, usar essas 3 peneiras, verdade, bondade e utilidade, porque você vai ver que você vai economizar um monte de tempo e principalmente proteger a sua energia vital, porque toda informação, tudo consome a sua bateria, que é a sua energia vital. Então, relembrando, né, que as pessoas sábias falam sobre ideias, né?
as pessoas comuns falam sobre coisas, meu carro, minhas coisas, tá? E as pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então essa é uma simplificação, mas é muito verdadeira, né? Outra coisa que é interessante é essa questão, o mito do bambu chinês. Ele tem 7 verdades, né? Essas verdades, elas são muito apropriadas também para o ser humano, né? O primeiro é a humildade, né? Ser flexível diante dos problemas, né? Nós vivemos num mundo de dualidade e vai ter desafio, perdas, etc, 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 né? Então a gente tem que ter a flexibilidade em cima, face a esses desafios. O segundo, ter raízes profundas, quer dizer, estar bem ancorado na terra, né? O terceiro, o bambu, ele nunca está só, ele é sempre forma de grupo, né? É muito importante isso. Não cria galhos supérfluos, tá vendo? Ele é uma linha reta. Então, o ser humano, ele vai criando muito apegos, né? A gente chama isso de apego. Apego às coisas, apego às pessoas, apego às ideias, apego à reputação, apego. Cheio de galhos, isso, e você tem que carregar todos esses galhos, né? Quando vem a tempestade, a pessoa afunda, né? Ele é cheio de nós, não de eus, né? E os nós são os nossos desafios. É oco de si mesmo, né? Ele é pouco ego, né? Oco, né? E só cresce para o alto, para a luz, né? Então, é importante a gente ter essas analogias, porque facilita, né, a nossa compreensão. Ter persistência e paciência, né? Então, são fatores fundamentais, porque você merece alcançar, realizar todos os seus sonhos, né? Então, para que isso aconteça, né, você precisa ter muitas fibras, né? Fibras de um bambu, e ter flexibilidade para ir até o chão, se levantar, e é isso que traz poder e sabedoria à pessoa, porque quando você vivencia a experiência, você adquire autoridade, né? Você vê que Jesus falava com autoridade, e isso não se aplicava aos doutores da lei, como é chamado, né? Então, o fato de você já ter trilhado o caminho lhe dá autoridade para falar, porque você vivenciou aquela experiência, não é uma teoria de segunda mão, não é verdade? Uma coisa fundamental, né, na intuição, para desenvolver a intuição e desenvolver a consciência, se conectar ao superior, é a questão da amorosidade, né? Porque o coração gera esse campo magnético, né? E por isso que Jesus falou, né? Amai os vossos inimigos, né? Ele não diz perdoai os vossos inimigos, ele diz amai os vossos inimigos. E é muito mais difícil de amar do que perdoar, né? Então, são 11h35, está na hora da nossa meditação. Começaremos em 5 minutos. A meditação, ela vai ser guiada, passo a passo. Então, nós vamos encerrar o vídeo e recomeçar daqui a uns 5 minutinhos. Então, eu peço que vocês, né, vá ao banheiro, tomem uma água, qualquer coisa, senta num lugar confortável, que você, da sua preferência, pode ser sentado numa cadeira, pode ser deitado, do jeito que você quiser, né? Você vai estar com os olhos fechados, então você não precisa estar, só vai ouvir a minha voz, e sem vídeo, né? Não precisa de vídeo, bota o celular perto de você, e vai acompanhando, né? Nós vamos fazer a invocação dos seres de luz que trabalham juntos, nesse processo, que é os Cherokees, os Pleiadianos, os Sirianos. Então, eu vou pedir para vocês repetirem o mantra comigo, né, para quem quiser,
que é usado na terapia de frequência de luz e também usado no MAP, né, no movimento ascensional planetário. E depois a gente deve demorar uma meia hora por aí, não sei. E aí eu pediria a vocês que depois, amanhã, ou no outro horário, de preferência pelo WhatsApp, fizesse uma partilha do que você sentiu, do que você percebeu, porque a gente sempre faz sempre que eu faço as minhas meditações aqui no Instituto Pleiades, né, que geralmente a gente usa o chá da ayahuasca, a gente faz uma partilha e é muito importante esse relato, né, do que você sentiu, do que você percebeu. E aí, inclusive, é muito bom para avaliar o seu nível de sensibilidade, né, porque tem pessoas que vão dizer, não, eu não senti nada, absolutamente nada, fiquei aqui no presente. E vai ter pessoas que vão receber intuições, vão perceber cores, vão perceber seres de luz, né? Tem de tudo, né? Então, é isso aí, tá bom? Então, pronto. Então, daqui a 5 minutinhos a gente retorna. E aí você já fica numa posição tranquila, só para entrar no sistema, e depois a gente começa a nossa jornada interior, tá bom? Porque é importante, como eu falei no início, a gente ter essa parte do conhecimento intelectual, né? Que não é um voo cego, e isso traz muita segurança para a busca interior, que geralmente para muitas pessoas é uma jornada nova, né? E aí a prática, ela vai ajudar também na experiência interna de cada um, tá bom? Agradeço a todos que têm participado e vão divulgando, porque é muito importante a divulgação que cada pessoa faz, né? Para os seus amigos, sua família, etc. Tá bom? Então, daqui a 5 minutinhos. Até já. Muito obrigado.